No tópico de hoje, vamos falar sobre o bloco de constitucionalidade e colisão de direitos fundamentais. Vamos lá. O que seria bloco de constitucionalidade, então? Trata-se de um controle de constitucionalidade. Tem muito a ver com isso, porque através desse bloco se estabelece um paradigma, um padrão de normas que devem estar presentes dentro do ordenamento jurídico, ou seja, sempre compatíveis com a Constituição Federal, em termos materiais e formais, obviamente. Basicamente, é um paradigma, um padrão que deve existir dentro de um ordenamento jurídico, que vai fazer uma filtragem, um controle de constitucionalidade. E caso incompatível com a Constituição, vai sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade. Tá bom? Então, todas as normas que estão dentro do nosso ordenamento jurídico, tanto as normas supralegais, infraconstitucionais e infralegais, devem estar coexistindo, né? Devem estar em conformidade com a nossa Constituição Federal, tanto em termos formais relacionados ao processo legislativo, na forma de aprovação e positivação, né? Uma vez a positivação e daí existir dentro do ordenamento jurídico, bem como do material, que trata da matéria, do valor que aquela norma vai carregar. Todas devem estar compatíveis com a Constituição Federal. E é importante mencionar, é importante ressaltar que não somente normas constitucionais que estão dentro da Constituição que vão servir de bloco de constitucionalidade, né, que vão tratar de matérias de constitucionalidade, mas também, como por exemplo, os tratados internacionais de direitos humanos, que são normas supralegais. Elas também vão compor esse bloco de constitucionalidade. Então, nesse próximo ponto, vamos falar do que consiste a colisão de direitos fundamentais. Primeiro ponto, trata-se de um conflito aparente entre princípios e não um conflito aparente entre normas, tá? Vamos explicar aqui rapidamente e resumidamente os dois, tá? O conflito aparente entre princípios, ele é resolvido através de um critério de ponderação, tá? E o que trata esse conflito aparente? A gente pode aqui dar como exemplo dois direitos fundamentais, dois princípios fundamentais que têm caráter de norma, né? Por exemplo, o direito à vida e o direito à liberdade. São dois princípios fundamentais. E como resolver uma situação em que os dois estejam em conflito? Um pode sobrepor ao outro ou um pode revogar totalmente ou absolutamente a incidência do outro? Sim ou não? Não, porque trata-se de um conflito aparente de princípios de direitos fundamentais. E no caso de conflito entre eles, um não pode sobrepor ao outro absolutamente. Eles devem coexistir. E como fazer isso? Através dos critérios de proporcionalidade e ponderação, que vai ser avaliado a adequação e a necessidade de cada um dentro do caso concreto. Quem vai fazer isso é o juiz, né? Se for levada ao Poder Judiciário essa demanda, tá? Então, o juiz vai resolver por esse caminho, fazendo a devida ponderação. Então, essa é a situação. Havendo um conflito aparente entre princípios, vai se haver aí uma ponderação. Por exemplo, um caso recente é da pandemia. Tutela-se o direito à vida
e também o direito à liberdade. Por quê? Porque as vacinas, elas vieram justamente para aplacar a doença, né? O vírus. E para o bem comum, todos devem ser vacinados, tá? Para tutelar o direito à vida. E a liberdade, nesse caso, de não querer ser vacinado, terá que ser afastado. Não totalmente, né? Como fazer isso, então? Ninguém vai colocar arma na cabeça de ninguém e obrigar a vacinar. Mas, caso a pessoa não queira, ela vai sofrer restrições em alguns direitos. Por exemplo, não pode prestar concurso público, não pode trabalhar, porque vão exigir a carteirinha de vacinação. Então, não é obrigada diretamente, mas indiretamente sim, porque vai prevalecer, né, no caso concreto, aplicando aí o critério da ponderação, o direito à vida. A vida é mais importante, nesse caso, do que a liberdade de querer ou não se vacinar. Esse é um exemplo bem claro a respeito desse tema. Vamos falar do conflito entre normas, totalmente diferente do conflito entre princípios, cuja forma de resolução é mediante a aplicação do critério de ponderação e da proporcionalidade. Nesse caso de conflito entre normas, quais normas? Porque no caso dos conflitos em relação a princípios, trata de normas que têm caráter de princípio, né? Foi explicado, por exemplo, o direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, direito ao devido processo legal, direito à impossibilidade, né, da retroatividade da lei, né? Então, existe um princípio da irretroatividade da lei, que está lá na Constituição, no artigo 5º, que fala lá sobre direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Essa norma, especificamente, trata de um princípio, que é este que eu acabei de falar, da impossibilidade da lei retroagir. Então, no caso das normas, quais normas? Primeira norma é a Constituição Federal. A segunda, as emendas que podem ser utilizadas para alterar algo na Constituição Federal. Os tratados e convenções de direitos humanos são normas supralegais. E as normas infraconstitucionais? As leis complementares, leis ordinárias, tá? Que mais? Leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções são normas infraconstitucionais. E depois as normas infralegais. Então, para início de conversa, eu vou falar de uma forma bem rasa. Numa próxima oportunidade, podemos abordar mais a respeito desses critérios, porque existem critérios de primeiro grau e segundo grau, né? Aqui nós vamos falar bem sinteticamente. Então, em síntese, existe o critério hierárquico, o cronológico e o critério de especialidade. O hierárquico é justamente em relação a essa pirâmide de Kelsen, onde as normas estão distribuídas, e vai prevalecer aquela norma de maior grau hierárquico quando em conflito com as demais. No caso do critério cronológico, vai prevalecer aquela norma mais recente, a mais atual. Então, entre uma norma anterior e a posterior, vai prevalecer a mais atual. Em conflito aparente de normas, quando tratar-se de critério de especialidade, vai prevalecer entre norma geral e especial a norma especial. Por exemplo, existe o crime de homicídio e o de infanticídio. Dependendo da situação, se for infanticídio, né,
Quando a mãe, no estado puerperal, mata o próprio filho, vai incidir não o homicídio, mas o infanticídio, que é uma norma especial e que, portanto, incide uma pena diferente, tá? Então, é basicamente isso. E quando for um critério real, como vai solucionar? Quando houver um critério real, o Poder Legislativo pode aprovar uma nova lei para resolver o conflito, ou se for por intermédio do Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai decidir a situação sempre visando o bem comum, tá? Vai avaliar o caso concreto e aplicar o que for mais benéfico para o bem comum.